estamos aqui de novo, depois do desastre total. E vamos ver se a Carlota... A Carlota já entrou. Aqui está ela. Obrigada por voltarem. E a Carlota está-se a ligar e aqui está ela. Acabou-se o desastre! Não, Obrigada, estou a brincar. Carlota. Eu Então, peço zero desastres, diz a Filipe. Obrigada, acontece a todos. Não, estou tranquilíssima. Agradeço a vocês voltarem. Agradeço à Carlota por ter ido e voltado e pronto, estamos aqui. tudo certo. Carlota, queres Então, adicionar alguma coisa àquilo que o Rui partilhou? O Rui falou um bocadinho das emoções e dos órgãos, como tu ouvistes. Queres adicionar a tua perspectiva em relação a esta pandemia, a este isolamento, àquilo que está a acontecer no mundo? Qual é a tua percepção do que é que está a acontecer com as pessoas à tua volta, com a tua própria experiência? bom, aí estão assim umas perguntas todas juntas, não é? Muitas. Exato. Era só para tu comentares entre Claro, aquilo que foi comentado, claro. para te Acho que dar o Rui voz disse, também. disse muita coisa que havia a dizer, como sempre, gostei muito de ouvir. Claro que eu adoro esta parte emocional e como parte preventiva e por isso tenho muito a dizer sobre isso. Mas acho que assim a informação principal já foi dita e se calhar não é preciso aprofundar muito mais. Sim, cada órgão tem uma emoção, não porque é assim, mas porque para nós termos, para nós produzirmos uma emoção, para nós sentirmos uma emoção, nós produzimos determinadas coisas que não nos interessa a todos, sem ser aos médicos, estudar, mas interessa saber que não é que está tudo interligado, não é? Que é uma produção interna e que por isso, em demasia, acaba por sobrecarregar determinado órgão e poder criar desgastes. E é neste sentido que nós usamos as emoções como preventivo, que é quando começas a detectar um mínimo desgaste em determinados órgãos, então validas se esta emoção está em demasia e porque é que será, e tentas reorganizar aquilo que possa ser a perspectiva que faz com que isto aconteça, ok? Uma pessoa que é demasiado preocupada e que está constantemente a reorganizar, e normalmente são pessoas muito tensas com a tal organização em casa, ou são pessoas que têm uma insónias, mas não umas insónias quaisquer, mas insónias de acordar muito cedo e começar a esquematizar o dia. Estas também podem ser pessoas que começam a ter retenções de líquidos. Então é neste sentido que nós linkamos as emoções a determinados órgãos, não por magia, mas por causa da função que é necessária para que isso aconteça, tá? Há quem diga, ups, um, e, Tá. e o que é que tu recomendas a essas pessoas que se podem fazer agora em casa, nesses cenários que tu disseste, as que acordam de manhã e que já começam a planear o dia ou... Então, há pessoas que estão a passar muito mal com este tempo, não é? É É, muito difícil nós não termos as nossas fugas habituais, porque o ritmo louco em que nós vivemos, muitos de nós, representa fuga. Às vezes este ritmo louco é mais confortável do que estar nas nossas casas tranquilos, teoricamente tranquilos, a lidar com o que se está a passar. E por isso, neste sentido, eu nem achei que ia ser possível dar consultas online e de repente até foi as pessoas a pedirem ajuda, não é? Porque havia um bocado aquela coisa de a medicina chinesa ser a acupuntura, não é? Ou de eu me esconder um pouquinho atrás da acupuntura para tratar e para tentar ensinar os meus pacientes a autodiagnosticarem-se nesta parte emocional. E por isso, pronto, o que é que se pode fazer? Estou aqui a pensar porque há milhares de coisas ah, a ok. fazer, não é? Estava só curiosa, porque, não é? Há pessoas que dizem, ok, quem tem insónias deve se levantar e ir fazer coisas Olha, até eu ter gosto sono muito, de novo. desculpa, eu gosto muito de dizer assim, quando tu és uma pessoa que tem normalmente hábito de ter aquela mochila de coisas para fazer, tenho que fazer não sei, tenho que fazer, isso normalmente já é uma perturbação do baço pâncreas e do estômago, tá bem? Que era o elemento que eu estava a dizer que fazia parte do pensamento, que tinha essa responsabilidade Uhum. no corpo. Essas pessoas
Se puderem aliar ao pensamento estratégico uma ação, é uma coisa muito boa, porque termina um ciclo e então deixa de estar inacabado e então deixa de ser o que nós chamamos pré-ocupação. Passa a ser uma estratégia para uma ação, ou seja, já não é pré, já agiste. Essa ação, mesmo que não seja possível hoje, tipo, tu acordas a pensar que tens que ir tratar de não sei do que da tua vida. E se não conseguires ir já a tratar, tu podes, sei lá, agendar. Vou marcar esta hora para tratar disto. E então aquilo, de certa forma, sai do ruminante. Ou vou ligar a alguém, percebes? Juntar uma ação àquilo que sejam os pensamentos que me estão a preocupar. Estou só a ver uma pessoa em mente que faz isso e a minha sensação é que se tu pedires para associar a uma ação, então essa pessoa não vai parar nunca. Porque ela quer fazer tudo e então vamos alimentar a roda. Não, porque aí entramos na explicação dos órgãos e dos 5 elementos, está bem? Os 5 elementos normalmente representam-se assim com uma bolinha em que se mete os elementos todos aqui à roda, tá? Isto para explicar como é que os órgãos se interalimentam. Nós dizemos que o rim é o órgão da vontade, imagina, e que a vontade nutre a nossa ação, ou assim deveria ser. Quando não é a tua vontade a nutrir a tua ação, estamos a falar de uma contrariedade, e então o sintoma que dá é normalmente cansaço, por exemplo, ou frustração, ou irritabilidade. Então, quando a tua ação foi nutrida pela tua vontade, o sintoma que dá é estar tudo certo. É plenitude, é cheia de energia, é tudo a fluir. Quando tu és uma pessoa que não tem uma patologia a este respeito, ou seja, fisiologicamente isto devia acontecer assim. Tu tinhas uma questão e começavas a pensar. Baço pâncreas, pensamento estratégico. Estômago, tá? Parte gástrica. A seguir tu perspectivavas, ou seja, o olhar para fora, o pulmão, não é? A relação entre o dentro e o fora. Isto é aplicável? Faz sentido? A minha perspectiva vê se isto é possível. A seguir vais para a vontade. Então tens a tua vontade própria. Estamos a falar do rim, o pulmão nutre o rim. É por isso que é esta sequência. Então tens vontade. E há pessoas que têm imensas vontades, imensos planos, né? Mas não conseguem passar à ação. Estas pessoas vão ter uma demonstração física aqui. E há outras que conseguem passar à ação. E quando isto é até à ação, então tu completaste um ciclo e para o corpo é entendido que passas para outra. E claro que tu tens 1000 ações uma vida inteira, não é? Nós podemos estar a falar de ações complicadíssimas ou de coisas como estou com sede. Sim. O que é que eu vou fazer? Vou me levantar e vou buscar um copo. Ah, ok, onde é que está um copo? Fui, busquei, bebi, está feito. Completei o ciclo, percebes? Agora, se uma pessoa tiver uma deficiência ou um problema na energia do baço do ponto de vista psíquico, tá? Porque há outros problemas, essa pessoa se calhar fica aqui imenso tempo com sede e a pensar, mas se calhar eu devia era antes trazer um copo para estar mais perto, para quando eu tiver sede eu me levantar e ir ali. E se eu antes trouxesse um copo e uma garrafa e tivesse sempre uma de substituição ali encostada naquele sítio para eu... Percebes? Está sempre a reajustar e a ruminar a ação, mas ainda não fez nenhuma. Mas desgasta-se milhões nisto, percebes? Normalmente, isto é alimentado por um certo medo. Porque é o medo de fazer tão bem, o medo de não falhar, o medo de não faz pensar outra vez e pensar outra vez e pensar outra vez. Porque para mim, eu a essas pessoas, aquilo que eu digo é, pensou, fez. Porque se eu penso, eu tenho que fazer isto, tenho que fazer isto, tenho que fazer isto e me perco, então e faço isso comigo muitas vezes, se eu vejo, a Mariana pergunta, e o que fazes quando as pessoas não passam a ação? Como as ajudarias, dependendo do caso, claro? O que faço? Bom, em clínica normalmente ajuda a tratar o baço, porque uma pessoa nunca traz só um sintoma, ou só um problema, não é? Portanto, aliás, tu validas o comportamento psíquico com demonstrações físicas, não é? A acumulação de líquidos. É muito comum, por exemplo, pessoas que têm altos cargos empresariais ou de responsabilidade terem problemas gástricos, tipo azia, dores de estômago. Então, normalmente começas a tratar a base disto e por isso o pensamento fica mais fluido, mas também melhoras aquilo que estão a ser os sintomas deste problema instalado. Mas, obrigando, entre aspas, tendo a acupuntura, fazendo a vantagem das pessoas virem ao meu consultório semanalmente, para receber, ou semanalmente é uma das carências, não é? Mas há mais. Eu uso um bocadinho disso para depois conversar como foi esta semana.
porque isso traz-te informações, porque tu és uma pessoa que tem um determinado desequilíbrio e que por isso em diferentes situações age sempre com aquele desequilíbrio a ser demonstrado. Então eu no fundo em cada um tento dar outra perspectiva. E então tu ao desfazeres o nó não sei quantas vezes, às tantas a pessoa consegue fazer o circuito completo e ganhar a ousadia de experimentar uma outra atitude. E quando isto é feito uma vez, pronto, já é uma conquista tua que nunca mais dá para voltar para trás. Tipo, tu já ousaste experimentar de outra maneira, que se o resultado for bom, o corpo aprendeu até ao fim. É o tal ciclo completo. Uhum. Estes padrões não é porque as pessoas escolhem, não é? É porque algum dia na minha vida eles me foram úteis. Se eu fui reconhecido, se eu recebi amor por ser assim, se eu... Entendes? Tu ganhas, sei lá, és muito querida para os outros. Porque és muito querida para os outros. Se calhar chegas a um ponto que queres tanto manter esse pódio que deixas de tratar de ti. Só que depois começas a ter sintomas disso. E depois chegas aqui e se eu disser, olha, acabou-se o querida para os outros, trata de ti, isto não é seguro. Isto não é sequer uma proposta possível. É como dizes a uma pessoa organizada, para de organizar. Ou uma pessoa teimosa, tipo, não tentes outra vez. Não acontece. Mas tu podes dizer, olha, tenta antes aquilo. E para mim, da perspectiva como eu trabalho, e nós trabalhamos juntas, portanto, a complementariedade do trabalho, às vezes nem é tanto mudar a estratégia, às vezes é satisfazer o pedido que aquela estratégia inicial satisfez, mas de uma forma útil, benéfica e saudável. Porque se eu tiver aquele pedido da estratégia inicial satisfeito, eu já não preciso daquela estratégia. Eu posso efetivamente experimentar um comportamento diferente. Mas temos aqui um pedido para o fígado, 2 pedidos até. E o fígado? Estão a pedir para eu explicar o que é o fígado, é isso? E se acontece qualquer coisa com o fígado, o que é que se faz? Como é que a medicina chinesa olha para o fígado? Olha, o fígado normalmente, vou pular aqui 500 passos, tá? Mas normalmente tem uma relação muito estreita com a nossa educação por parte do pai. Gosto muito de comparar o fígado com o nosso pai. Vou explicar porquê. Porque se o rim é o órgão responsável pela vontade, então falamos de uma vontade, é uma coisa interna, não é? É uma sensação. Não é o que tu pensas ser certo, é o que tu sentes que queres fazer. E o fígado é o órgão da ação, que é uma coisa mais... Ontem falávamos, antes de ontem, já não sei, falávamos do yin e yang. É como se fosse uma coisa mais yang, não é? É a exteriorização da minha vontade. Essa ação é quando eu exteriorizo e por isso espero uma aprovação. Imaginem, bebê pequenino, espera a aprovação do pai, da mãe. Que lindo! Fazes não sei o quê. Ok, isto é para repetir. Isto traz-me amor, por isso é para repetir. Então tu gravas isto como um comportamento a reter. São os tais que se já não te servirem, tu continuas a... precisas de os repensar. De onde é que isto vem, tá? Normalmente, quando uma pessoa é demasiado exigente ou demasiado perfeccionista, é ótimo porque dá ótimos trabalhadores. Mas o foco está muito no fora, está muito na exteriorização e às vezes as pessoas esquecem-se da vontade. Ficam um pouquinho viciadas na aprovação vinda de fora, no amor vindo de fora em vez do amor vindo de dentro. Esquecem-se de casar isto com aquilo que é também a minha vontade e então dá também sintomas. Porque é aquele quem corre por gosto não cansa, sabes? Uhum. Porque se tu corres por gosto, então tu não tens cansaço. Isto quer dizer que se tu corres por gosto do outro, vais ficar estafado e ainda para mais o reconhecimento para ti não vai ser suficiente porque está-te a ser um esforço muito Nunca chega. grande. E então porquê é que eu estou a agregar isto ao fígado? Porque então pode dar enxaquecas, então pode dar menstruações irregulares, então pode dar tudo aquilo que são conhecidos como funções em que o fígado é parte ativa. Quer seja hormonalmente, quer seja, ou imagina, na parte das digestões, entendes? Uhum. Tudo. Claro. E parte ativa de duas maneiras. Ou por onde o meridiano passa, porque é a parte mais de fora, onde se começa a exteriorizar, ou se nós não ligarmos continuamente, anos seguidos, até podes ter um AVC, uma subida daquilo que nós chamamos de uma subida de yang do fígado, tá? Que é, pronto, é um excesso de calor. Em caso extremo, claro. Que pode dar uma...
Não, não, obrigada, porque acho que foi interessante, não só exatamente porque nesta fase eu conheço pessoas que estão a remodelar a casa, estão a limpar a garagem, estão a refazer tudo, e eu penso, como foi o convite que o Rui deixou, ok, vamos mudar, só mudaram a localização geográfica, porque a exigência é a mesma. Agora têm que pôr a casa na perfeição, têm que limpar tudo, têm que fazer tudo, e o convite que o Rui deixou e que tem sido o meu convite, e a minha pergunta é se isto que eu estou a fazer me nutre, porque não é o limpar, mas é de onde é que isto vem, o Claro. convite de o que é que me está a fazer isto. Claro, se isso apelar E à tua criatividade, já é a tua vontade. claro, Então já é quem corre por gosto não cansa. Então já está tudo. tenho, claro. E é interessante esse ver a exigência dessa perspectiva, se a exigência está virada para fora, se está virada para dentro. Eu Mas olha, tenho. aliando um Diz. bocadinho, eu não respondi à parte desta fase. E ontem recebi uma mensagem de uma pessoa muito chateada quando viu o nosso vídeo, porque esta altura era uma altura de muitas dificuldades, de género, isso é muito bonito, mas é pouco aplicável porque eu tenho contas para pagar, e, enfim. Claro. E quando se falava de. E eu entendo a dificuldade, ok? E eu sei que é a realidade de muitas pessoas, muitas mesmo, Muitas? mas quando se fala de uma outra perspectiva e de tentar ver a parte boa, e as pessoas acham que não existe a parte boa, faz-me crer que uma pessoa está a nadar para se afogar, e aí não interessa o crawl ou o bruços, ou a pessoa está a chapinhar para Uhum. sair do mesmo sítio, tá? E foi isso que eu senti ao ler essa mensagem. Mas gostava de dizer a essas pessoas que há sempre uma perspectiva melhor. Sempre. Eu, eu, Mesmo eu, quão difícil. Diz, desculpa. não, não, eu concordo contigo. Eu estou muito perto de Nova Iorque, como tu sabes. Nos Estados Unidos estão, neste momento, 5,5 milhões de pessoas desempregadas. Eu sei que isto faz diferença e é preciso reconhecer os dois lados. É que Claro. financeiramente, praticamente, a nível de como é que vai ser, é real e é concreto. E voltar aqui neste momento e saber que aqui e agora o que é que me pode nutrir, o que é que eu posso fazer para estar onde eu estou. Porque eu estar em excesso de preocupação com algo que não depende de mim, porque está a ser controlado por coisas exteriores, como um vírus e como leis e regras que nos obrigam a fazer este isolamento. Então eu sei que este tempo eu tenho que usar para me fortalecer, para me nutrir. No outro dia alguém dizia que isto não era um sprint, isto era uma maratona. E no fundo é um bocadinho isso. Se nós estamos numa maratona, pode ser extremamente exigente e há pessoas que vão fazer a maratona nas calmas, há outras pessoas que vão ficar completamente rotas. Agora, Claro. eu tenho que me cuidar para aquilo que vem à frente e aquilo que vem à frente vai tocar em todos. Não vai ficar ninguém ileso no meio disto. Claro que há sempre bolsos da população que sofrem mais que outros. Deixa-me só ler aqui o que o Pedro escreveu. O impulso de organizar a casa está muito ligado à necessidade de organizar a mente. É verdade, Pedro, eu confiro. E para mim, mais do que organizar a mente, é voltar a um ponto seguro. Eu digo sempre no meu mestrado, a minha casa teve o mais limpa e organizada que alguma vez já teve, exatamente porque quando eu tinha um projeto que eu estava a sentir-me insegura a desenvolver, eu ia organizar uma gaveta, porque ao organizar a gaveta eu sentia que eu sabia fazer aquilo. Então eu voltava ao ponto de segurança, ao ponto de partida. Portanto, funciona dos dois, funciona da mente e funciona emocionalmente. E vocês estão a falar de medicina chinesa, porque isto está Estamos sempre péssimo. a falar de tudo, não é? Mas isto é o rim. Vamos dizer. É pá, isto está muito mal, que eu estou a escrever ao contrário. Vamos dizer que isto é o rim, tá? Sim. E isto é o baço. Aqui é o pensamento, aqui é a vontade e a segurança. Uhum. Nós dizemos que o rim
é controlado pelo baço. O baço é como se fosse o pai do rim. Então, quando tu estás com a mente, não é? Desorganizada, se tu fores para um sítio seguro, como tu estás a dizer, equilibras os dois, porque um está muito grande e o outro está muito baixo. Então, ao aumentares a relação entre os dois fica estável, estás a ver? Energeticamente quer dizer a mesma coisa. E tu vais, a nutrição vai sempre dar ao mesmo, é giríssimo. E era por isso é que eu estava a dizer, aquilo que eu aprendi é que a medicina, eu não sabia nada de medicina tradicional chinesa até começar a trabalhar convosco, e uma das coisas que vocês me ensinaram é que aquilo que eu sabia, a medicina chinesa dizia de outra maneira. Claro. E é uma coisa que eu vejo em todas as línguas, não é? Eu aprendo, faço PNL, está a dizer a mesma coisa. Eu faço técnicas de emoção, de libertar emoção, está a dizer a mesma coisa. Eu faço Internal Family Systems, está a dizer a mesma coisa. E acabamos todos por estar a dizer o mesmo. Por isso é que eu acho que é importante as colaborações, para que cada um faça aquilo que é a sua força, aquilo que é o que criar esta ligação. Muito bem. É chamada a função da célula para o corpo todo, não é? Fica aqui a promessa que nós vamos voltar. Carlota, vamos ter que fazer isto as duas. Eu e o Rui vamos ter que fazer isto de novo para redimir um bocadinho não lhe quero chamar um desastre, mas esta prática de como é que isto se faz de uma forma mais fluida, para não haver interrupções e para sermos mais... Sim, queremos mais, diz assim. Obrigada, Rui. Está prometido. Vamos depois combinar a data. Da minha parte, eu acho que isto faz toda a diferença no nós sentirmos que não... Quando, diz a Mariana, vamos marcar, sim. Não foi desastre nenhum. Obrigada a todos por estarem aqui. Obrigada, Sofia. Vamos sim... Vamos sim voltar. Um monte de fãs, Carlota, olha para isto. Vamos sim voltar e vamos combinar. E eu prometo que vou anunciar assim que eles me derem uma data, mas estou super comprometida a redimir a minha falha. Obrigada, Mariana. Obrigada, Obrigada, Carlota. a Obrigada, Rui. Obrigada Beijinho. a todos por estarem aqui. Beijinho. Obrigada, Rui. Beijinho. Espero ajudar mais. E estás sempre, ajudas sempre. Obrigada. Foi maravilhoso. Grata pela partilha e aprendizagem. Obrigada, Carlota. Beijinho. Obrigada.